Boa noite, meu nome é Eliana, sou uma filha amada de Deus. Eu venço, já estou vencendo, né? Em algumas eu já venci, outras eu estou vencendo. Relacionamentos destrutivos, religiosidade e codependência. Meu nome é Eliana. Oi. Eu nasci e fui criada em Santo André. Sou primogênita de 4 filhos, sendo eu a mais velha, né? Primogênita, e 3 irmãos homens. Eu nasci em um lar cristão, minha família sempre me amou e cuidou de mim, ensinando-me sobre um Deus provedor. Por outro lado, tudo era tratado como pecado e me fizeram ver, né, como alguém distante que me julgava pelos meus erros. Na minha adolescência, aos 15 anos, eu me batizei, tendo sido criada num ambiente de limitações de informações em que tudo era pecado, fui em busca de respostas. Conheci um mundo em que tudo você pode, que tudo é normal, e ali quebrei a cara, pois ao buscar um relacionamento, cedia e me deixava envolver com medo de ser trocada por outras. Passei a não acreditar mais em um relacionamento a 2. Pensava que os homens não eram fiéis, então não me importava. Só queria a companhia de alguém. Depois de muitas idas e vindas para a igreja, pois não era convertida, e sim convencida, por isso eu não criava raízes. Com 36 anos de idade, eu fiquei grávida de um relacionamento destrutivo. Com 7 meses de gravidez, tive complicações que me fizeram perder o bebê, quase levando a minha vida em risco. Depois disso, nesse meio, os médicos disseram que minha vida também estava em risco, e eu me apeguei a Deus, lembrando que Ele estava sempre comigo, mesmo eu errando. E quando eu estava sozinha ali num leito de dor, Jesus falava comigo: não temas, eu estou contigo, você é minha filha. Nesse momento eu entendi o quanto Ele me amava e que estava me dando uma nova oportunidade. Deus falou comigo para pedir que os médicos me dessem alta daquele lugar. E no dia seguinte conversei com o médico e ele me liberou. Eu estava com muita infecção, não sabia, mas eles me liberaram. Então eu fui para um médico particular e ele me pediu para fazer alguns exames, ficou preocupado ao ver os laudos e me passou alguns medicamentos, não comentou o que estava acontecendo. E durante 7 dias, quando eu terminasse a medicação, eu precisava retornar. E assim eu fiz. Quando eu repeti os exames e voltei, eu estava curada, não tinha nada. Deus havia me tratado ali, nesse tempo todo, Ele falava comigo. E ali começou a minha real conversão. Neste período ainda estava machucada pela perda do bebê e pela indiferença do pai da criança, e entendi que precisava sair desta cidade. Como tenho amigos, uma família em Natal, conversei com eles e fui convidada para ir para lá. Lá conheci também, depois de alguns anos, o pai do meu filho Lucas, uma pessoa boa e honesta, com quem nós fazíamos parceria em negócios de empresa. Começamos a namorar depois de 1 ano, quando nos envolvemos, e com 40 anos eu fiquei grávida. Surtei, não conseguia admitir a gravidez, nem queria que ele se aproximasse de mim. Pensei em aborto, menos naquele momento ter o meu filho. Então, mesmo perdida, todas essas emoções, eu fui ao médico e descobri que eu estava com um descolamento de placenta. Teria de ficar de repouso, mas morava naquela época sozinha, desesperada. Eu liguei para Rosângela, que eu considero como minha irmã, e ela veio até mim, me olhou com ternura e disse: vamos para casa, e este bebê é bênção. Fui cuidada por ela, pelo seu esposo, seus filhos, e Deus estava sempre presente, cuidando de mim. Afastei-me do pai do meu filho Lucas, achava que ele era culpado, e ele também, na sua dor, não conseguia se aproximar. Nesta época,
após voltar a trabalhar, depois do descolamento, que eu já estava sem risco, meu pai ficou doente, tirei um mês e vim para São José, porque precisava de estar um tempo com ele e cuidar dele. Não contei para os meus pais sobre a gravidez, devido à situação dele, da sua saúde, mas uma amiga acabou falando. E quando eu já estava em Natal, de volta, depois de um mês, ele disse que se eu não precisava contar nada para ele. Eu falei, não, está tudo bem. E ele falou assim, volte para casa, aqui é a sua casa. Você e meu neto, eu quero aqui do meu lado e eu vou cuidar de vocês. E me abençoou. Só que eu não podia voltar, porque depois de alguns meses eu teria que vir para ter o Lucas aqui. Então, nesse intervalo que eu não podia voltar, a gente se falava por telefone e o meu pai já estava bem doente. Então, um mês que foi para ele fazer um cateterismo, ele não voltou mais desse cateterismo. Foram momentos de tristeza e dor, mas eu sabia que Deus estava no controle. Cheguei em São José nos últimos minutos para despedir do meu pai no seu sepultamento. Aí eu já fiquei em São José e após 3 meses o meu filho Lucas nasceu, dia 9 de abril de 2013. Depois de 3 meses eu retornei para Natal, conversei com o pai do Lucas e resolvemos caminhar juntos. Apesar dele ser um homem bom, ele tinha problemas com a bebida que eu não conhecia e passou a chegar em casa de madrugada. Muitas vezes pegava o Lucas no berço e isso me deixava aterrorizada. Aí eu passei a dormir no quarto do Lucas, fechava a porta e isto nos trazia desentendimentos. Eu vivia com medo, sempre assombrada e ligava para minha mãe todos os dias. Em meio da dor dela, misturada com a minha, resolvi voltar para São José com o Lucas. Falei para o pai dele que viria ver alguma coisa aqui, mas ele já sabia que eu não iria retornar mais. E assim fiz. Voltei para cá e fiquei. Depois de algum tempo, ele não falava comigo, ficou muito irado e eu comecei a pedir para Deus que me ajudasse a pedir perdão para ele, porque eu sabia o quanto o filho dele era importante para ele. Então, depois de 1 ano, nós conversamos, e aí eu pedi perdão para ele e ele entendeu. Hoje ele tem a família dele, tem filhos, é uma família abençoada e graças a Deus tem um relacionamento com meu filho também. Quando eu cheguei em São José com o Lucas pequeno, eu fui a uma igreja evangélica. Em seguida conheci a igreja da cidade e buscando um lugar em que meu filho fosse aceito e amado, decidi me integrar aqui. Com 7 anos de idade, que o Lucas estava já um pouco maior, procurava uma célula para ele. E aí comecei a levar na célula de juniores, que era na casa da Ana Miassi. E ali havia uma célula de lar hospedeiro para os juniores e tinha a célula de mulheres. Mas eu não ficava. A Ana me convidava e eu sempre tinha uma desculpa. Sempre desculpava trabalho ou que eu tinha algo para fazer. E deixava o Lucas e ia buscar. Depois de algum tempo, eu comecei a ir na célula, mesmo inconstante, porque a Ana sempre me convidava com muito amor. Nessa minha inconstância de ir e vir, um dia a Ana falou sobre o meu posicionamento, quando entendi que estava fugindo e quem precisava muito de ser cuidada era eu. Então eu comecei a participar da célula, fui direcionada para cursos, para retiros da nossa amada igreja. E aí também comecei a fazer o ciclo do 30 semanas. O meu processo de cura começou quando entendi que eu precisava render-me a Jesus, deixar que Ele cuidasse de mim. Aquela Eliana que era linda e alegre para os outros precisava ser tratada interiormente, pois por dentro dela estava toda embolorada. O 30 semanas foi a chave para que cada semana eu fosse sendo curada. A Ana Miassi, amada que sempre esteve comigo nas situações mais adversas,
sempre me direcionou e motivou para fazer retiros, cursos, palestras, seminários, livros, e entender que a cada dia o amor de Jesus tinha me restaurado e transformado. A cada dia Deus tem me dado uma nova expectativa. Enfrentei várias situações de me posicionar como filha amada, de entender como diz a palavra em Gálatas, a palavra em Gálatas 2:20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se crucificou por mim. Continuei o ciclo de 30 semanas no ano passado como líder aprendiz. Hoje estou na equipe já há 2 anos, lugar em que eu tenho alegria em servir. Sou grata à vida da Ana, uma mulher guerreira, minha coordenadora, líder, discipuladora, que sempre me direcionou. O 30 Semanas tem sido em minha vida um lugar de receber e repartir. Recebo cada agraciada que me procura como um presente de Deus na minha vida. São mulheres que, como eu, um dia chegaram, estão recebendo e poderão repartir desse amor incondicional. Agora tenho sonhos de continuar a cuidar de vidas, fazer novos cursos e levar e repartir tudo que eu tenho recebido. Também desejo, se Deus permitir, quem sabe, ter um outro relacionamento mais saudável. Hoje estou melhor, vivo um dia de cada vez, não tenho mais o controle de tudo, pois aquele que me resgatou das situações improváveis, me diz em Isaías 41, 9 e 10, eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes, e eu os chamei, e eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e eu o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Para a honra e glória de Deus, meu filho foi batizado, fez o 30 Semanas, hoje ele participa de célula de adultos, serve no 30 dos juniores, e eu desafio vocês, queridos, eu não sei a dor de vocês, porque quem veio hoje aqui está aqui, eu não sei da sua dor, mas como eu fui curada e a cada dia Ele me tem dado graça, amor e vida plena, eu motivo você a não desistir. Renda-se ao papai, porque Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Obrigada pelo silêncio de vocês.